Olá, estamos no ar através da TV Fatel e você assiste agora o programa Direto ao Ponto. Hoje conosco o professor Jânio Batista de Macedo. O professor Jânio é formado em Pedagogia e Filosofia, é historiador, é presidente da subsede estadual do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, presidente da AMAP, Associação dos Moradores do Parque Residencial Maria Aparecida Pedrocian, é conselheiro municipal do Meio Ambiente, é conselheiro da região urbana do Bandeira. Olá, é um prazer tê-lo aqui conosco, uma honra muito grande estar aqui. O prazer é todo meu. Acho que nós vamos fazer uma entrevista que pode despertar muitos interesses da nossa comunidade. Com certeza. Quero começar perguntando então para você, já que você faz um trabalho, você é presidente da Associação de Moradores, presidente do sindicato, da subsede, né, estadual do Sindicato Nacional, e você se doa a esses trabalhos, né? Eu quero perguntar para você o que é esse voluntariado, o que é esse trabalho voluntário que você faz? Então, o trabalho voluntário que eu faço hoje é em prol da nossa comunidade e região. E por conta dessa minha atividade em relação a essa comunidade e também o sindicato, eu acabei me envolvendo com a organização social da cidade. Então, existem alguns papéis importantes que nós participamos, que é nos conselhos, em que nós também nos dedicamos voluntariamente para o município, então para toda a coletividade, quando nós discutimos as coisas da cidade. Então, ser voluntário hoje é você colocar a serviço da comunidade sem se preocupar com o retorno financeiro. Então, hoje eu vivo exclusivamente da minha aposentadoria, tenho o prazer de dizer que sou um aposentado consciente e tenho todo o tempo do mundo para me dedicar dentro da minha comunidade e da nossa cidade a minha energia, o meu conhecimento e o meu tempo. Então eu estou sempre à disposição da comunidade e também do conselho. E esse é um papel fundamental de cidadania. Eu acho que o voluntário é uma grande oportunidade que nós temos de exercer a nossa cidadania. Então todo voluntário hoje é cidadão. E hoje, eu lendo sobre isso, particularmente, eu percebi que nosso Brasil carece muito de discutir essa questão do voluntarismo. No ranking nacional, no ranking da América Latina, nós estamos abaixo do 10º. No ranking mundial, nós estamos abaixo do 20º. Então, nós somos um país que temos uma característica de solidariedade, de pessoas que estão ligadas ao voluntarismo. Mas não é assim. O Brasil precisa adquirir mais conhecimento, precisa de ter mais pessoas envolvidas com o voluntarismo. E eu acho que quando isso acontece, a cidade fica melhor, a comunidade passa a ter uma participação melhor. E quando a gente adquire uma experiência e coloca a serviço da comunidade, isso tem um resultado positivo. Professor Jânio, você acha que os poderes públicos, né, o governo municipal, estadual, federal, deveria ter um plano de voluntarismo para a cidade, para os municípios? Olha, são poucas as cidades, dos 27 estados, as capitais, por exemplo, são poucos aqueles que desenvolvem um papel na política pública de aquecer esse setor importante do voluntarismo. Os conselhos hoje, os conselhos municipais, é um grande espaço de poder, porque o conselheiro, por exemplo, ele é um fiscal das políticas públicas. E esse papel do conselheiro, ele é de voluntarismo. A pessoa tem que se dedicar um dia, uma parte do dia da sua vida, num mês, para fazer as discussões das coisas da cidade. Então são poucas as cidades que fazem o desenvolvimento dos conselhos. Aqui em Campo Grande nós temos uma experiência interessante. Os conselhos que nós temos aqui, a cidade é dividida em região, pelos nomes dos córregos da cidade,
Então, os conselhos funcionam bem. E o poder público entendeu a importância disso, fez com que eles tivessem algumas qualificações em parceria com as universidades. Agora, uma coisa importante, nada na política de investimentos nacionais para uma cidade pode ser aprovado sem que passe pelo Conselho. Então, o Conselho hoje é um grande espaço de cidadania em que nós representamos setores da sociedade para poder fazer com que as coisas sejam aprovadas ou não e nós possamos avaliar o que está sendo feito de interessante ou não que vai valorizar a qualidade de vida da nossa sociedade. Então, quando um prefeito, quando um governador, porque a questão dos conselhos existe no município e no estado, né? Conselho de saúde, conselho de segurança, conselhos regionais, conselho, por exemplo, conselho do meio ambiente. Então, é nesses conselhos que o cidadão, representando os segmentos, como voluntário, ele passa a participar como um controlador social. E quando isso acontece, ele está exercitando a cidadania. E quando você tem um gestor público, prefeito ou governador, que apoia a iniciativa e que não instrumentaliza o conselho, porque em muitas cidades os conselhos são instrumentalizados. Aqui nós já tivemos essa experiência dos conselhos serem instrumentalizados. Alguns podem até ter essa característica, mas o importante é que, com o passar do tempo, quando o cidadão adquire a consciência política, ele passa a ter independência, aí ele representa o segmento, quem ganha com isso é a cidade, quem ganha com isso é o município, é o estado e a comunidade onde ele vive. Você, na tua fala, algo interessantíssimo, porque o voluntariado não está ligado a si, mas está ligado em relação ao outro, né? Você é um voluntário, acima de tudo, para que o outro esteja bem, né? A gente vê lá na tua associação, no qual você é presidente, que você também tem outros voluntários, né? Você não faz tudo sozinho, você tem ali uma quantidade de pessoas que também são voluntários em prol da comunidade. Precisamos entender uma coisa interessante. Por exemplo, toda associação coletiva, comunitária, a direção é voluntária. A direção trabalha em prol da comunidade, ela não recebe nenhum valor em espécie. Então, o papel desses agentes sociais é de voluntarismo. Esse é um segmento importante. Existem algumas ONGs na nossa cidade que desenvolvem trabalhos interessantíssimos na sociedade em relação ao índio, em relação aos setores de pessoas em vulnerabilidade, na questão de, por exemplo, eu conheci recentemente uma professora, colega minha, que desenvolveu uma instituição que acolhe os moradores de rua. E o papel dela é tão interessante que ela recebe hoje apoio do município, recebe apoio institucional, mas o trabalho dela é voluntário. E tem aqueles voluntários que são independentes, que eles se organizam na sua comunidade para fazer ações pontuais. O mais importante, Ednei, é quando o cidadão ele acredita que se ele tem tempo, se ele tem o conhecimento e ele coloca isso à disposição da comunidade, o retorno de satisfação pessoal, diminui os estresses, a pessoa passa a ter qualidade de vida, aumenta a imunidade e você se sente mais valorizado com a vida. Então o voluntarismo ele não pode ser pontual, só na época de Natal, só na época específica de uma campanha repentina e pontual. Nós temos que entender que o voluntarismo ele pode ser feito tanto para quem está na ativa, por exemplo, um trabalhador, ele é lá um professor, ele tem o trabalho dele remunerado, mas ele pode fazer uma dedicação de um trabalho voluntário, mas que seja um trabalho sistemático, dentro de um projeto. Por exemplo, pode ser um voluntário participando de uma associação, ou como um conselheiro, ou dentro de uma ONG, ou dentro de uma instituição que tem um trabalho específico, mas contínuo. Aí a comunidade ganha.
Eu admiro quando alguns professores desenvolvem algum trabalho na escola, e isso é comum a gente ver todos os dias, e que faz os estudantes fazerem campanhas fraternas de agasalho, de alimento, para atender determinadas comunidades. E ele vai ter a experiência do amor ao próximo e tal. São campanhas pontuais. Eu acho que a partir dali devia ter um desenvolvimento político, de cidadania, para que o aluno pudesse entender que esse voluntarismo pontual pode ter uma continuidade dele depois como cidadão. E é importante quando você tem essa capacidade de entendimento. Então, hoje, no meu caso, o meu voluntarismo é integral. Eu acordo de manhã e, ao dormir, nesse espaço de tempo, eu estou me dedicando à comunidade. O meu sustento vem da minha aposentadoria. Então, eu determinei isso para a minha vida, por uma série de razões. E isso me dá uma satisfação pessoal, e eu não viso com o trabalho. E isso é importante. O cidadão, quando se dedica a esse tipo de trabalho voluntário, ele não tem que pontuar a ação dele objetivando alguns interesses pessoais. Se isso ocorrer, ele é fadado ao fracasso. Então, muita gente me pega na rua e diz: professor, o senhor precisa ser um vereador, o senhor precisa se candidatar e tal. Eu digo que não é o momento, não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é trabalhar, participar, exercer minha cidadania, e eu acho que eu contribuo até melhor do que se eu me arriscasse a fazer uma campanha política partidária. Então, esse discernimento está claro na minha cabeça. Acho que isso me faz uma pessoa melhor. Então, fazer o bem faz bem, né? Faz bem, claro, com certeza. E pode nascer, tá aí uma ideia, né? Nascer isso a partir das escolas, né? Sim. Ser aprendido isso através das escolas, né? Sim, por isso que é importante. Por exemplo, lá na nossa comunidade tem a escola. Eu sempre oriento, converso com os professores e dou a minha orientação dessa forma. Olha, é importante as campanhas pontuais, é importante ele compreender que tem que ajudar o próximo, é importante doar-se para o outro, etc. Mas tem que entender que na sociedade há caminhos e há condições de que esse exercício seja contínuo na vida da gente. E outra coisa, o voluntarismo é interessante, eu estava lendo sobre isso. Às vezes, você como cidadão, dirigindo um carro, você pode contribuir com a sua cidade quando você não joga o lixo pela janela do seu carro. Quando você está andando na rua e vê um lixo e você pode pegar isso aí e colocar na lixeira. Quando você se preocupa com a sua comunidade, alertando o líder comunitário de que está tendo aquele problema, de conversar com o seu vizinho, porque o seu vizinho, às vezes, você nem só cumprimenta, mas não sabe como é que está a vida, etc. Mas, de repente, a lâmpada lá da porta da casa dele está queimada e você pode, por um telefone, ligar para a prefeitura para que isso seja resolvido. São ações pontuais, mas que faz parte da vida e que valorizam o relacionamento humano, né? Muito bacana. O voluntariado do bem, né? Ser uma pessoa do bem. Para o bem, né? Para o bem. E a partir disso, o que nós podemos esperar para Campo Grande agora em 2014? Para Campo Grande, para o Brasil em 2014, no tocante às ações voluntárias, a partir daqui de Campo Grande, né? Olha, da tua leitura, né? Eu acho assim, ano que vem, 2014, vai ser um ano muito interessante. Nós vamos ter um momento assim, em que a nação vai se paralisar em função da Copa do Mundo, porque ela vai ser realizada aqui no Brasil, e nosso vizinho, Mato Grosso, vai ser um local de disputa da Copa do Mundo, em que vai ter lá alguns jogos. Durante o ano, depois que termina a Copa, logo em seguida vai haver um aquecimento no processo eleitoral, né? Nós vamos ter eleições gerais, menos para prefeito, mas para governador, para deputado estadual, para deputado federal, para senador, né, para presidente da República. Então, é um processo interessante. E, além disso, vamos ter as agendas da cidade, vamos ter as agendas nacionais que vão estar em curso. Então, eu vejo que o ano de 2014 vai ser um ano de muita turbulência,
de muita atividade. E eu acho que nós temos que pedir serenidade. Serenidade para a gente, como aqui não vai ser série de Copa, então nós vamos ficar restringidos a maioria pela televisão, né? Vamos ouvir pelo rádio, pela televisão e pelos jornais que vão estar nos informando. Mas no processo nós vamos estar fazendo a disputa eleitoral. Então a nossa cidade, a nossa capital, precisa que o cidadão tenha discernimento. E eu espero muito que 2014 seja um ano em que tudo aquilo que aconteceu de junho para cá, que foi a mobilização nacional dos jovens que saíram na rua discutindo com a sociedade sobre a questão dos serviços públicos, da corrupção, seja agora um momento de reflexão, de a gente fazer uma boa escolha política para os gestores para o gestor estadual, para o gestor nacional, que é o presidente, e para os parlamentares que vão ocupar o espaço nas Assembleias Legislativas do Estado e na Câmara Federal, né? E os senadores. Então, eu acredito que o que nós temos que pedir a Deus é que nós tenhamos serenidade. E que aquelas pessoas que desenvolve o voluntarismo, que está trabalhando com o despertar da consciência política do povo, possa, de uma certa forma, ajudar o povo a não cair na onda. Sabe? Nós trabalhamos muito com essa questão. O povo vai muito na onda, né, da conjuntura daquele momento. Então, quando você contribui para ajudar a comunidade a se questionar, a se olhar para si e ver o futuro, então eu acredito que vamos ter um ano proveitoso. Então, eu espero que o povo possa, ao mesmo tempo, participar da Copa e fazer a torcida, mas ao mesmo tempo possa refletir o que nós fizemos em 2013, quando saímos às ruas. Então nós precisamos escolher melhor nossos gestores públicos, tanto o governo como o presidente da República e os nossos parlamentares. Então esse é um momento crucial. Isso vai depender para os próximos 4 anos, né? Então eu espero que a comunidade possa, tanto de Campo Grande como do Brasil, ter esse discernimento para melhorar a sua qualidade de vida. Tudo isso está ligado diretamente à nossa vida, né? Não tem como a gente se desvincular disso, né? Isso é a nossa vida. Não se trata de uma Copa do Mundo, de uma eleição, ou de um gestor aqui ou outro ali. Se trata da nossa vida, porque disso tudo é que nós somos feitos, né? Você é feito desse voluntariado de amor, porque a gente pode dizer que isso é um amor, né? Quem dá a sua vida para esse voluntariado entende muito do que é viver, entende muito do que é vida. E aproveitando sobre a vida, eu quero te perguntar o que é a vida. Pois é. Olha, essa pergunta é uma pergunta interessante. Eu que já estive no leito do hospital por quase 1 ano, degladiando com a saúde, né? Sofri uma intervenção cirúrgica muito grande, que foi a retirada do meu intestino. Então eu acho assim, e eu pude sentir o amargor da dor, né? E fiquei por um fio da morte. Então, eu não cheguei a pisar do outro lado, mas eu entendo o que é o sofrimento, a dor, a saúde e a questão da morte. Então eu acho que a vida é uma grande dádiva, sabe? A vida é uma grande dádiva que nos é dado gratuitamente. E nós recebemos essa vida através de 2 seres, o nosso pai e nossa mãe, né? Eu sempre digo para os meus amigos, aqueles mais próximos, que o mais importante da nossa vida é quando nós temos a compreensão e o conhecimento de como nós fomos gerados. Ter o conhecimento da relação que os nossos pais tiveram antes, durante e até chegar a gestação da nossa vida, né? Então eu tenho essa consciência, eu conversei muito com minha mãe, com meu pai. Então eu acho que a vida é uma grande dádiva. E quando eu, no meu caso, valorizo o meu dia a dia, quando eu acordo e agradeço por estar vivo, porque muitas pessoas naquele dia não acordaram vivos,
Então eu tenho a possibilidade de agradecer ao Criador e dizer obrigado pela vida, e eu dou o valor para aquele momento até o final daquele dia, agradecendo o dia que passou. Então, quando eu tenho esse pormenor de valorizar todo esse histórico de onde eu vim, o que eu faço e o que a vida representa para mim como uma dádiva, e eu valorizo isso dia a dia, então eu posso dizer que sou uma pessoa feliz. E a felicidade é construída todos os dias. As pessoas falam, não, a felicidade não é distante de nós. Ela é todos os dias. Por ser todos os dias, a gente tem que construir. E essa construção tem que ser diária. E às vezes dá desencontros, a gente tem que entender sobre isso. Então eu acredito assim, que a vida é uma grande dádiva. E quando nós sabemos agradecer, e agradecer as pessoas que nos cercam, as pessoas que estão em volta de nós, os nossos pais, nossos irmãos, nossa família, nossos parentes, nossos amigos, aí nós temos o entendimento de que a vida vale a pena ser vivida. O que é a vida, Jânio? Então, a vida, além de ser uma dádiva, a vida é um chamado pessoal do sopro do Criador, para que nós possamos ter a capacidade de entender que ela só vai valer a pena quando nós tivermos a consciência de que ela só vai ter um valor quando ela é feita na dimensão que eu faço para mim, eu estendo para o outro. Se eu não tiver capacidade de amar o outro, de participar das coisas do coletivo, na dimensão do que eu tenho para mim mesmo, ser menos egoísta e mais solidário, então a vida para mim não tem sentido. Então a vida só vai ter sentido quando ela é para os outros, né? Mas ela precisa ser primeiro para mim. Né? Assim, se eu não me amar profundamente, eu não tenho capacidade de amar o outro. Então um exemplo muito bom que eu vejo do valor à vida é a Madre Teresa de Calcutá. Né? Ela dá um exemplo profundo, né? De valor à vida, quando ela poderia ter, na sua vida passada, ter escolhido outros caminhos, ela escolheu trabalhar com a miséria humana, os doentes, os leprosos, e ela fazia aquilo com alegria, mas porque ela tinha uma alegria pessoal, interna, e ela transmitia para o outro. Quantas almas, quantas pessoas não ajudou? Então, a vida só vai ter valor, e essa dádiva só vai ter sentido quando nós tivermos capacidade de ser fraternos e de ser solidários com as pessoas. Se nós não tivermos esse discernimento, a vida não vai ter sentido. Veja bem, ser solidário, ser cooperativo, ser voluntário, ser cidadão, tudo faz parte da vida. Mas isso só vai ocorrer quando nós deixarmos de ser efetivamente egoístas. Né? Então, para muita gente a vida é rancor, é separação, é interesse, é busca de prazer, o hedonismo, né? E isso não é vida, isso é morte. E nós precisamos acreditar na vida como um grande processo solidário entre as pessoas. Jânio Batista de Macedo, o que é a vida? Então, quando a vida tem um sentido para mim e eu sou alguém para os outros e eu me dedico para os outros, aí eu tenho uma sintonia com a natureza, aí eu quero ela melhor. Eu tenho uma sintonia com a espiritualidade, aí eu quero me encontrar com o Criador. Então o Criador passa a ter uma relação permanente com o meu ser. Então passa a ser a busca da perfeição. E acho até interessante, Jesus Cristo, ele colocou para nós um único mandamento: ame o próximo como a si mesmo. Então, quando você exercita esse grande ensinamento, você passa a ter a consciência de que a vida tem valor quando você
ama a si mesmo e ama o próximo, e a partir daí a natureza passa a ter um fim e um zelo maior. O coletivo passa a ser um interesse da sua pessoa, porque é a sua participação que vai ajudar a melhorar, né? Você passa a ter, procura o conhecimento para melhorar o coletivo onde você mora. Então a vida, ela só passa a ter sentido quando eu estou em profunda sintonia comigo mesmo, com os outros e depois com Deus. Se eu não tiver essa sintonia, a minha vida não vai ter sentido. Então não adianta eu ser uma pessoa que esteja profundamente bem comigo, bem com os outros, bem até com a natureza, mas com o transcendente fica faltando. Então muitas pessoas conseguem ter o valor da felicidade quando é materialista, quando tem essa visão política do materialismo marxista, que não acredita especificamente num segmento religioso, não procura desenvolver a questão da religiosidade. Então eles podem ter até a felicidade, podem até ter a compreensão da felicidade, serem felizes, contribuir com o mundo, etc. e tal. Mas eu acho que quando o ser humano tem essa capacidade de valorizar a vida em si mesmo, na coletividade, em relação aos outros, em relação à natureza, e ter essa relação com o Criador, então nós podemos acreditar que a vida ela passa a ter um valor, uma preciosidade, e passa a ter um sentido muito mais profundo do que nós imaginamos. Aí sim, ela passa a ser uma joia rara. Acho que a vida só é uma joia rara quando nós cuidamos dela. Quando se cuida, se lapida e procura fazer com que ela sirva como uma grande peça importante na engrenagem do lugar onde vivemos. Jânio, muito obrigado pela tua entrevista, por esse bate-papo, né? Mais um bate-papo. Muito obrigado pelas suas palavras sábias, né? Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Acho que a TV Fatel ela vem para trazer uma contribuição importante para o coletivo da nossa sociedade. Acho que é um grande caminho a ser percorrido, trazendo pessoas da nossa coletividade, da própria faculdade ou de outros segmentos, para que a gente possa conhecer as pessoas. E acho que hoje as pessoas tiveram a oportunidade de ter um pouquinho do conhecimento sobre o professor Jânio, que é esse humilde cidadão querendo ser uma peça na engrenagem da sociedade. E eu agradeço, espero que a gente possa vir outras vezes discutir outros temas. Com certeza, com certeza. Bom, antes de tudo, vida é não estar morto. E você ter a vida é ser solidário e voluntário a quem quer que precise, né? É ser você nos outros. Então que você possa, agora no ano de 2014, junto conosco, junto com o Jânio, junto com a sociedade, ser esse voluntariado, ser esse voluntário que ama e que vive. Porque nós só vivemos no outro, nós só estamos vivos se não estamos mortos. E estar morto é estar vivendo para si. Esse foi a TV Fatel de hoje, e você pode assistir ela quantas vezes você quiser através do www.fatel.com.br ou no nosso canal no YouTube, no www.youtube.com/tvfatel. É isso aí, tchau pessoal e até a próxima!